Olá pessoal, olá terceiro ano, vamos dar início a mais uma aula, mais uma atividade desta semana, tá certo? Bem, agora teremos a nossa aula de português, que será a interpretação do nosso texto, tá bom? E esse texto está aí na página 101 e 102. O nosso texto, essa nossa unidade, ela tem como título Estar no papel, tá bom? Bem, nessa nossa 13ª unidade, ela tem como esse título, Estar no papel, e ela já inicia com um texto, que tem como título O Livro do Papel. Então, vocês farão a leitura deste texto, vão conhecer as informações que tem nesse nosso texto, tá certo? E antes de iniciar a leitura, existe uma pergunta. Onde você e as pessoas escreviam antes de existir papel? Levantem hipóteses. Então, antes de se existir o material, o nosso papel, a nossa folha, vocês imaginam que a escrita era feita em quê? Então, vocês vão pensar, tá certo? E vocês vão me dizer na próxima aula, tá certo? Na aula escola, sobre o que é que vocês imaginam que era utilizado para se registrar, se escrever algo. Pois a escrita, ela veio antes da criação do papel. Então, há muito tempo atrás, as pessoas já tinham costume de escrever. Mas aonde eles escreviam? Como é que eles escreviam se não existia papel, caneta, tá certo? Então, vocês vão pensar, vão anotar aí, pode ser anotado no livro, no caderno, em algum lugar para a gente debater em aulas sobre a criação do papel. Como é que eles faziam essa escrita antes do papel existir, tá bom? Bem, e depois vocês vão fazer a leitura do livro, desse texto que está em nosso livro, que ele fala um pouquinho sobre como o papel foi criado, como é que as pessoas utilizavam essa escrita. Por isso, vocês precisam anotar o que é que vocês imaginam antes de fazer a leitura, tá certo? E o nosso texto, ele é um texto informativo, pois ele traz informações, tá certo? E nesse caso, ele vai trazer informações sobre o quê? Tá certo? O que é que acontece no nosso texto? Então, a gente só descobre essas coisas se fizermos a leitura, tá bom? Então, vocês vão fazer a leitura, um pequeno texto, tá certo? E no final do nosso texto tem aí dizendo quem é o autor, que é Ruth Rocha e Otávio Roth. Eles escreveram o Livro do Papel, São Paulo, Melhoramento 2019, página 4 e 8, tá certo? Então, esse texto ele foi escrito por esses dois autores, certo? Então, todas as informações do nosso texto, do que é que o nosso texto fala, qual é o assunto principal, quais são as informações que tem nele, além do autor, está todo no nosso texto, tá certo? E para isso, para conhecer o nosso texto, temos aí a atividade, tá certo? Que vocês farão a leitura do texto para a realização dessa atividade. Então, é por isso é importante a interpretação e o entendimento do texto, saber sobre o que o nosso texto fala para que possamos fazer a nossa atividade. Essa atividade do texto tem duas questões, tá bom? E depois dela, vocês vão fazer o Aprendendo um Pouco Mais, que é trabalhar conteúdos anteriores, tá certo? Conteúdos que já estudamos e vocês vão realizar essa atividade. Por exemplo, na primeira questão, ela pede para você completar as frases usando os antônimos dos adjetivos, tá certo? Na nossa segunda questão, pede para acentuar as palavras que estão faltando esses acentos. Na terceira, pede para você fazer uma classificação das palavras de acordo com o número de sílabas, tonicidade dessas palavras, que são as sílabas tônicas, a força que tem o som de cada palavra, tá bom? E depois vocês vão completar esse diagrama a partir do coletivo das palavras. Então, o nosso Aprendendo um Pouco Mais é a forma de revisar conteúdos que já estudamos e colocar eles em prática em atividades como essa, tá certo? De lembrar o que é um adjetivo, o que é uma sílaba tônica, como é a separação de sílabas, quais são os coletivos de algumas palavras. Então, é muito importante fazer essa revisão para sempre lembrar do que já estudamos anteriormente, tá certo, pessoal? Então, a nossa atividade de hoje de português é a leitura e interpretação do nosso texto e o Aprendendo um Pouco Mais, relembrando esses conteúdos que já falei para vocês, tá certo? Então, façam as atividades, bons estudos e até a nossa próxima aula. Beijo, pessoal!